E exatamente essa é a pergunta que eu vou te fazer. O que é, afinal, governança corporativa, Carlos? Primeira coisa é a definição de uma associação, do instituto que eu sou membro, que chama Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC. Qual é a definição clássica deles, né? A governança corporativa é um sistema pelo qual as empresas e demais associações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle, bem como os demais partes interessadas. Ou seja, a governança ela procura dar um direcionamento para alinhar as diversas forças dentro de uma empresa. Uhum. Quanto maior a empresa, mais músculo ela tem que ter em governança. Quanto menor a empresa, é apenas boas práticas de governança. E nós vamos chegar lá no último, nós vamos descer lá embaixo para uma banca de jornal, para uma empresa familiar, para uma startup e para uma empresa pequena, tá? Mas Ótimo. eu não posso negar a falar quais são os quatro pilares que regem isso, né? Não importa, assim, basicamente, algumas empresas elas não têm uma pessoa só que são sócias, né? Ela tem algumas outras pessoas, né? Em geral, empresas pequenas e médias é uma pessoa, mas em geral existem alguns sócios, né? E quanto Uhum. maior a empresa, como eu falei, eu vou dar o exemplo do grande e vou traduzir para o pequeno. Numa empresa grande, como é que você alinha todo mundo e todo mundo, ninguém reclama que está sendo maltratado e está sendo desrespeitado pelos direitos dela? Existem quatro pilares. Quais são os pilares? Transparência, equidade, prestação de contas, que é uma palavra difícil, porque vem do inglês, accountability, e a melhor Uhum. tradução para o português é prestação de contas e responsabilidade corporativa. Jesus do céu, o que são essas quatro coisas? Transparência é disponibilizar para todas as partes interessadas as informações contábeis e de performance gerenciais para todos. Uhum. Algumas pessoas podem falar assim: poxa, Carlos, a Americanas tinha governança. O que aconteceu? Acende uma luzinha que faltou esta item na Americanas faltou. Olha, transparência. Como eles reportavam aquela compra que eles faziam com, com financiamento bancário e aonde eles colocavam isso. Esta é a raiz do problema das americanas, tá? A falta de transparência de como elas compravam mercadorias, faziam financiamento bancário e aonde colocavam o quê? Os juros. Essa parte faltou, tá? Se alguém quiser depois entrar em mais detalhes, a gente pode falar. Tá bom, seu caso. Agora é equidade. Equidade é o seguinte: o cara não importa, o cara tem 1% da empresa, tem 20%, tem 60%, ele tem o direito de ter a mesma informação do cara que é majoritário. Tá? Uhum. Então, equidade é isso. Inclusive, quando uma empresa grande vai comprar uma empresa pequena, no passado, o controlador recebia uma percentual maior pelas ações do que o minoritário. A equidade diz que não. É tudo Uhum. igual. As informações e os direitos. Uhum. Prestação de contas. Que raio que é isso? Né? Os melhores exemplos são, lembra lá, alguns anos atrás, quando o Carrefour teve um caso de um assassino, de um segurança que matou um cliente numa loja no Rio Grande do Sul? No dia Uhum. seguinte, o presidente global do Carrefour abriu uma conferência global e explicou o que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Brasil, naquela loja lá do interior, e falou o que ia acontecer. Mais recentemente, Uhum. lojas americanas, a mesma coisa. O novo presidente assumiu, depois de um mês, ele viu que tinha um problema grave e ele reportou. Isso é prestação de contas, é mostrar o que está acontecendo. E, finalmente, a responsabilidade corporativa que é o cerne da governança, é tornar a empresa viável no longo prazo. Então, a governança, ela procura trazer, tirar um pouco essa ganância do curto prazo
e procurar fazer ações que perenizem a empresa. A empresa não quebra, eu vou fazer alguma ação, vou ter um lucro extraordinário esse ano, mas no ano que vem eu vou quebrar porque eu fiz umas ações que, vamos dizer assim, eu vendi mais do que eu tenho de estoque, não vou conseguir entregar. Não, não pode. A ideia é tornar a empresa perene para o resto da vida. E essas práticas e pilares, né, é que buscam, como eu já falei, a viabilidade da empresa no longo prazo. Então, resumidamente, falando, vamos dizer assim, a definição clássica do IBGC é essa a significação de governança corporativa que nós vamos destrinchar e fazer como que uma empresa pequena consegue colocar governança. Certo, Everton? Maravilha. Então, só para a gente resumir, então, ou seja, governança corporativa ela refere a um conjunto de princípios, práticas, processos que tem como objetivo estabelecer um sistema de controle, de monitoramento aí eficaz dentro das empresas, né? E ela busca garantir essa transparência, a prestação de contas, a equidade e a responsabilidade corporativa e que no todo aí visa proteger os interesses dos acionistas e demais partes interessadas aí, que seria os stakeholders, né, que o pessoal chama. É isso, né? Então, Perfeito, exatamente isso. É, né? É isso aí? os órgãos Legal. de governança perfeito, os órgãos de governança corporativa não põem a mão na gestão, mas eles policiam a alta gestão e eles avaliam a performance da empresa e da alta gestão e se não tiver de acordo com o combinado, eles têm a capacidade em empresas grandes de demitir toda a alta gestão, tá? Ou seja, é alguém que fica monitorando para quê? Que, na verdade, lá o CEO da empresa, lá os diretores, também não haja abusos, não hajam coisas lá que, de repente, façam que não tem muito sentido. Tem que ter alguém vendo o que está acontecendo. Resumindo, essa que é a ideia, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho parentes, primas, né, que falam assim, mas o que você faz? O que é governança corporativa? Eu falo assim, traduzindo para o português castiço, é polícia de presidente e diretor. Isso aí. Legal, bacana. É isso aí. Acho que é isso que a gente tem que levar aí para o pessoal entender, né, melhor o que que é. Ou seja, É, a gente implementa isso para realmente que não tenha abusos. Porque imagina, você tem lá um CEO que ele é o cabeça da empresa. Mas aí, quem que olha esse cara? Né? Então a ideia é como que a gente estrutura uma exato. realmente ele tem que reportar, ele tem que entregar informações para ver se realmente o que ele está fazendo tem sentido, né? Tem que ser algo transparente. Isso daí principalmente é utilizado em empresas que estão em bolsas de valores, mas também nas demais empresas isso tem que ser utilizado também, né? Acho que essa que é a ideia. Bacana. E agora vamos tentar entender um pouquinho melhor, Carlos, até essa parte que você já deu uma pincelada, né, em alguns pontos. Por que foram criadas e adotadas essas práticas de governança corporativa aí? Ótima pergunta, Everton. As pessoas não entendem, mas espera um pouco, porque depois eu vou até falar em outras ao longo da nossa live, mas, cara, por que que pegaram essa coisa de governança corporativa e criaram essas práticas e princípios para justamente monitorar as empresas? Porque, assim, no passado, no começo do século passado, as empresas tinham poucos donos, né? Basicamente, muito similar com a empresa familiar. Então, tinha lá assim, um, dois, três, quatro, cinco donos. Eles dividiam a gestão da empresa e cada Uhum, um fazia a parte dele e gerenciava. O que aconteceu de lá para cá? A posse da empresa foi pulverizada. Imagina uhum, uma empresa que cresceu muito e lançou ações no mercado. Então, ao invés de ter quatro donos, ela tem agora 1.000 donos. uhum, Como que eu vou fazer a gestão? E aí, no passado, como eu falei, essa parte da empresa, como a empresa familiar é até hoje, quem tem mais ações mandava na empresa. Então, ele era o acionista majoritário, ele era presidente da empresa, presidente do conselho de administração. Quando pulveriza, como é que faz? Aí as empresas começaram a fazer o seguinte: vamos contratar gestores.
Aí eu vou contratar um presidente de uma empresa, para a empresa, vou contratar um diretor financeiro, um diretor operacional, um diretor de marketing, e assim por diante. Aí cria-se a teoria da, do, do principal e agente. Carlos, você está cada vez me confundindo mais. O que é a teoria do. Uhum. Ah, que ótimo, muito bom. Aí que vem a grande questão, né? Que aí acende mais um sinalzinho que eu gosto de falar da, infelizmente, né? Fazer o quê? O exemplo mais recente é as lojas americanas, né? Como que eu Uhum. garanto que esses caras, o presidente, os diretores, vão não procurar beneficiar da empresa, né? Comprar jato para a empresa, ter cartão corporativo, né? Se beneficiar da empresa, e a empresa fica em segundo plano. A, para prevenir isso, foram criados alguns princípios e algumas diretrizes para conseguir controlar quem está no comando da empresa. Uhum. Essas práticas e essas diretrizes têm um nome. Aliás, são dois: governança corporativa. Então, a governança corporativa é simplesmente a ação dos donos da empresa de como vão gerenciar e policiar a performance da alta. Ainda tem a musculatura para fazer isso. Vamos chegar lá no final da nossa live e vamos falar como a empresa familiar pode colocar em governança corporativa. Mas para a empresa grande, você, aí vamos abrir, por exemplo, uma Apple, né, para uma Microsoft, né, para um Carrefour. Aí você tem que ter uma estrutura robusta. Você tem que ter um conselho de administração, um comitê de auditoria, um conselho fiscal que vão policiar. Mas para empresas menores, a gente vai abordar de uma forma mais suave, mas com boas práticas de governança, tá? Basicamente, é essa a razão que nasceu as práticas que foram chamadas de governança corporativa. Tá. Ou seja, vamos lá, resumindo aqui para todo mundo ficar claro. A governança corporativa, então, ela visa alinhar os interesses dos gestores com os dos acionistas. E a ideia é reduzir esses conflitos de interesse, melhorando a eficiência da empresa e aumentando a confiança, por exemplo, dos investidores, né? Porque quando Perfeito. que está claro que todo mundo faz e que tem alguém monitorando, você não tem risco, por exemplo, de ver, por exemplo, os CEOs, os diretores, normalmente eles têm bônus por, de repente, conseguir uma certa lucratividade, conseguir um determinado faturamento. Então, ou seja, você realmente não vê, não, você consegue monitorar que não está tendo esse gestor pensando só do lado dele. Não, ele tem que pensar como empresa, né? E tem situações ali que você consegue monitorar isso. A ideia resumida, então, acho que foi por isso que foi criado. É essa a ideia? Você captou 100% a minha mensagem. É exatamente isso. E, Uhum. infelizmente, quando estourou a bomba às 7 horas da noite da Americanas, eu esperei uma semana para dar meu parecer, né? Mas olhando os Uhum. fatos, né, contra fatos não há argumentos. Você consegue comprovar que exatamente isso que aconteceu lá é o que você falou que não funcionou por falhas de governança e cultura, né? Porque a governança corporativa ela está linkada intimamente com a cultura da empresa, tá? Então, nesse caso, a gente fala que é exatamente isso. É como eu vou proteger o patrimônio dos donos da empresa.
seja uma empresa, uma Daí, banca de só para jornal. até para esclarecer esse caso da Americanas, daí até é legal que o pessoal também fica sabendo. Então, na verdade, ali, o que aconteceu é que eles faziam empréstimos para pagar os fornecedores, só que na hora deles lançarem isso nas contas lá, eles não consideravam os juros, né, da empresa, de quanto eles tinham que pagar para o banco, Perfeito, e isso daí perfeito. acabou dando um furo enorme aí no decorrer dos anos, é isso, né? Então, perfeito. Você falou exatamente isso. Quando eu vi a notícia, existe um lançamento contábil errado de 20 bilhões. Cara, não é possível que um lançamento contábil, isso são 10 anos de má prática. Você falou exatamente isso. Foram ações com falta de uma boa governança para inflar o resultado da empresa. E aí, os diretores tinham bônus, os acionistas tinham ah, dividendos e todo mundo estava feliz. Uhum. Só que o pessoal viu que tinha alguma coisa estranha, porque o caixa da empresa estava ruim. Aí trocou Uhum. o presidente novo olhou, e em um mês ele achou onde estava a bomba. Né? Porque ia Não, sobrar para ele, né? O outro deixou o mico ia para sobrar ele, para né? ele. Ele até falou assim: eu vou fazer a escolha de Sofia. Ou eu vou queimar minha carreira, ou eu vou queimar a empresa. Eu vou queimar a empresa. E ele falou o que acontecia é que escondiam os juros da compra feita para o banco. Então, o fornecedor entregava, eles iam no banco, pegavam o empréstimo, o banco pagava ao fornecedor e os juros iam para eles. Mas para eles colocavam numa conta, né, XPTO, e que depois, né, descobriram que era isso. Então, a governança, nesse caso, ela falhou em proteger os interesses dos acionistas, né? Tanto que, quando anunciou, Uhum. né, no dia que o presidente anunciou, às 7 horas da noite, as ações da Americanas valiam R$ 12. No dia seguinte, valiam 70 centavos. Porque Né? perde totalmente a credibilidade, né? Exatamente. Legal, é isso aí. Acho que essa é a ideia. Acho que está ficando mais claro aí por que é importante, né, ter essa governança corporativa, né? Isso. E além de ser importante ter, tem que realmente fazer acontecer, né? No caso aí, Exato. a Lojas Americanas tem essa governança corporativa, só que eles não estavam realmente fazendo do jeito que tem que ser, né? Ou seja, não estavam Falharam duas mostrando esses coisas. fatos aí, né? Falharam duas coisas. Nos princípios dos 4 princípios da IBGC, falhou a transparência, mas tem uma coisa que é o cerne, que aí não é no IBGC, mas é a cultura. E qual que é a cultura? Alguém tinha que denunciar. Ninguém denunciou. Todo mundo levava e ficou quieto. Né? Faltou alguém denunciar, né? Aquela coisa de você falar assim, cara, tem alguma coisa estranha aqui, não dá certo. Mas todo mundo assim, todo mundo está ganhando, todo mundo está feliz. Não, não está. O que é aquela coisa, o que está errado, todo mundo pode falar que está certo, mas o que está errado é errado. Não interessa se todo mundo aceita, né? Mas vamos lá. Não, bacana, ficou muito esclarecedor aí. Foi até bacana esse exemplo aí da Americanas para a gente entender melhor aí, né, todo esse conceito aí de governança corporativa. Bacana. Vamos para a próxima pergunta aqui que eu separei para você. E afinal, a gente falou aí, né, da governança e qual que é a diferença, afinal, aí de governança e gestão? Excelente pergunta. Eu dou aula, eu sou consultor, né? E as pessoas perguntam, mas seu Carlos, né? Pompeu, Cadu, todo mundo, qualquer um me chama. Mas onde que está a governança? Eu olho para uma empresa, eu vejo o organograma, onde está a governança? Então, Aham. vamos separar, né? Cada um no seu quadrado. Quando você olha uma empresa, né? Você vê o organograma da empresa, ali é a gestão. Né? O que é a Uhum. gestão? Você tem a base, que é atividades operacionais, os coordenadores, você vê os gerentes, diretores e presidentes. Isso eu sei.
Você falou o básico, mas onde está a governança? A governança está em cima. Então, se a gente puder imaginar dois triângulos, o triângulo de baixo é a gestão, o triângulo de cima é a governança, onde lá em cima, se for uma empresa que tem ação no mercado, estão os acionistas. Aí, seguindo embaixo, descendo um triângulo, tem o conselho de administração que representa os acionistas. Descendo de novo o triângulo, você tem lá o conselho fiscal, o comitê de administração, o comitê de auditoria, e essa turma, né, esse conselho de administração, conselho fiscal, comitê de auditoria, começa a fiscalizar a alta gestão. Então, esse pessoal está lá em cima, né? Então, além disso, existem empresas maiores. O exemplo mais clássico e mais complexo são bancos, tá? Bancos é a governança mais completa. Aí você tem até outros comitês de remuneração, de riscos e outras coisas, tá? Ah, mas aí, e qual que é o papel importante desses caras nessa hora, né? Da governança, né? Mas eles só policiam a gestão? Não. Eles policiam e vêm assim, tá, como é que vocês projetam o futuro da empresa, né? Então, eles Uhum. auxiliam, basicamente, a monitorar a gestão. Mas como é que eles monitoram a gestão? Primeiro, eles exigem um planejamento estratégico de longo prazo. Cada dia mais esse longo prazo. Quando eu comecei a trabalhar, era 10, passou para 15, agora são quase 3 anos, né? E aí, nesse planejamento estratégico, é definido aonde a empresa quer chegar. Mas aonde vem esse planejamento estratégico? Está intimamente ligado à cultura da empresa. Cada empresa faz um planejamento estratégico conforme o produto que ela faz, o setor que ela faz. Eu pode, então ótimo, que legal, vou pegar a governança vamos dizer assim, da Apple e vou copiar para mim. Não vai funcionar. A governança, vou dar um exemplo claro, a governança da Apple e a governança da Samsung, vamos dizer assim, na área de celulares, são totalmente diferentes. Eles têm Tem a outra ver com a estratégia. cultura organizacional de cada empresa, né? Cada empresa, cada mercado, qual é o foco que eles têm. A governar, por exemplo, McDonald's e Burger King, mesma coisa. O planejamento estratégico dos dois é totalmente diferente. E aí outra Apesar coisa, de estarem no mesmo mercado, estarem no mesmo segmento ali, mas a cultura da são de empresa é maneiras diferente. diferentes, né? Outro exemplo que eu gosto de dar, eu tive a oportunidade de conhecer, por causa da minha filha, Orlando. Fui para Orlando conhecer a Uhum, Disney, os parques da Disney e os parques da Universal. Totalmente diferente. Você uhum. consegue ver que a cultura da Disney é muito forte. A da Universal não é tanto. Mas vamos lá. E aí, como é que cara, legal, eles fizeram e pronto, está feito. Não. Como é que eles monitoram isso? Que é uma ferramenta que chama Balance Scorecard, Uhum, como é que eu posso falar? Indicadores balanceados de controle. A tradução correta é essa. uhum. No passado, as empresas só olhavam o financeiro. Dois consultores de Harvard, professores, desenvolveram essa ferramenta. Antes de chegar no financeiro, eu tenho o quê? A empresa, a cultura, o aprendizado, a inovação, as pessoas. As pessoas estão capacitadas nas áreas delas, elas estão inovando, beleza. É a base da empresa. Segundo nível, processos. Os processos da empresa estão otimizados? Maravilha. Vamos para o terceiro nível. Clientes. Esses clientes estão satisfeitos? Eles vão querer comprar comigo de novo? Depois de eu conseguir atingir otimizar esses 3 pilares, aí eu vou olhar o financeiro, que é a consequência, tá? E aí, detalhando, né? Não gostaria de detalhar, mas se você detalhar lá o Conselho Fiscal olha os demonstrativos financeiros e tributários da empresa, tá? O Comitê de Auditoria
ele vai fazer a política de auditoria interna e vai contratar a auditoria externa, que é a KPMG, a Ernst Young e a Deloitte. Tá? E aí, para as empresas médias e pequenas, eu vou abordar depois. Tá? Uhum. Não, bacana. Então, vamos lá, deixa eu tentar ver se eu entendi aqui. Vamos lá. É, a governança corporativa, ela diz respeito aí às estruturas, aos processos, às políticas que vão orientar aí a tomada de decisão e a supervisão dos gestores, né? Principalmente por parte aí dos acionistas, dos órgãos aí que você comentou da governança. E Só um detalhe. gestão, é, Só um detalhe. Eles não entram no detalhe da operação. Eles isso, a entram no gestão que detalhe vai, ele assim. vai ser a execução e a Vocês gestão. prometeram entregar isso. Não entregaram. Ele vai Por quê? monitorar Aí eles entram no detalhe. Tá? Uhum. Legal. E a gestão, ou seja, ela que vai realmente executar as atividades aí diárias da empresa, né? E ela que vai Exato. envolver a implementação aí das estratégias que foram definidas por essa governança. Exato. A boa governança ela não põe a mão na gestão. Ela só monitora, planeja, fala assim, o planejamento está ruim, não gostei, quero um novo planejamento. Ah, gostei. Aí vai monitorar a performance para atingir esse planejamento. E se não atingir, ela vai querer saber por que não. Tá? Ou seja, uma forma deles monitorarem é o Balance Scorecard, que, na verdade, a gestão que acaba trabalhando nele, eles conseguem também, se precisar, entrar mais a É, fundo nesses números, hein? o Balance Scorecard é para você ver só o planejamento estratégico que está acontecendo, mas no dia a dia, eu acabei esquecendo de mencionar, existe um planejamento anual que tem que estar alinhado com o planejamento estratégico. E nesse planejamento anual, a alta gestão vai mostrar vamos dizer, para o conselho de administração como que ele vai atingir esses resultados nesse ano. Vamos fazer tanto de venda, tanto de custo, tanto de margem, tanto de lucro líquido. E aí, com relatórios e indicadores de performance, eles vão monitorar se está atingindo naquele ano ou não. E aí, como eu comentei, se não está atingindo, por que que não está? Vamos cobrar isso. O Balance Scorecard, ele monitora a estratégia do longo prazo. Então, mas ela vai analisar cada ano se está naquele ano conseguiu atingir a performance dos 3 anos ou dos 5 anos, tá? Mas o dia a dia da empresa a cada 3 meses o conselho de administração vai olhar a performance do planejamento anual, tá? Então, mas só para deixar claro, então o Balance Scorecard é uma ferramenta que quem vai usar é o gestor, é isso? Não, o gestor vai reportar Uhum. e vai mandar lá para o conselho. E o conselho é que vai avaliar. Então, por exemplo, Ele vamos monitora e imaginar. entrega o relatório pronto para o conselho. Isso, isso. Por exemplo, num processo, nós queremos colocar nos processos que a nossa meta é não ter índice de rejeição abaixo de 5%. Uhum. Ah, mas atingiu 6. Por que que atingiu 6? Ah, aprendizado. Eu vou contratar estagiários e vou dar treinamentos de 40 horas por mês para cada um sei lá, de planilha Excel, de gestão. Não, eu fiz só 10. Por quê? Então, você não está conseguindo já atingir ali as metas básicas para elevar a cultura da empresa. Uhum. Então, o gestor reporta no Balance Scorecard e manda para cima. E aí, de cima para baixo, assim, ah, legal, você falou que ia treinar 20 horas de pessoal, você treinou 25, muito bom. Ah, não, você treinou 15, por que você não treinou 5? Tá? Certo. Ou seja, na verdade, eles vão é só ficar cobrando. Na verdade, é o pessoal da cobrança. Exato. E Eles o, e vão, eles vão o assim, se CEO, os atingir. diretores têm que fazer acontecer. Eles só vão ficar. Exato, exato, Cadê o perfeito, resultado? Eder. Resultado, resultado. Eu gosto de falar aquele filme lá do Jack Maguire, que é um filme velho, né? Show me the money. Me mostra o Sim. dinheiro. Se É. não tem dinheiro, me explica por que não tem.
né? É os Óbvio que amigos não que é ficam só atrás do simplista. Excel lá falando, ó, tá uma vírgula aqui, tá abaixo do que você falou. O que que precisa fazer aqui? E Então, tem que arrepiar. eles vão atrás de explicações por que não atingiu. E aí tem Exatamente coisas que isso. são explicáveis, tem coisas que não, né? E aí, né? Uhum. E aí acontece algumas ações do conselho para em cima da gestão e da gestão para baixo, tá? Acho que isso daí é legal até, que tem a ver com o filme, quando fala lá da Apple, né? Quando acabaram mandando embora o próprio Steve Jobs ali, que era o dono da empresa, né? Ali, ou seja, ali, o pessoal ali da comissão ali, da governança ali, acabou falando, putz, esse cara aqui não está atingindo o que a gente está querendo aqui, vamos trocar ele. Então, aí nós caímos como é que eu posso falar? Num jogo perigoso, né? De lucro a curto prazo, né? Uhum. Se você lembra bem do filme, quem foi, quem foi o cara que ele buscou para ser o gestor disso daí? Era um CEO da Pepsi, Isso mesmo. que era um cara, óbvio, Pepsi, É conseguir o cara comprar mais de Coca-Cola, marketing, o cara né? é craque. O cara é craque, mas o cara é craque no curto prazo. E Uhum. o longo prazo? O Isso. Jobs nunca pensou no curto, ele pensou Curto sempre no prazo. longo. É. E no curto não dava certo, por quê? Porque se você olhar bem o filme, o pessoal cobrava ele de custos elevados no desenvolvimento de produtos e a margem caía. Uhum. Mas a ideia dele era fazer produtos de qualidade e inovadores. Não tem, o americano tem uma frase ótima, não tem almoço de graça, cara. É isso aí. Se você quer fazer um produto inovador, você tem que gastar um cascado. Entendeu? Uhum. É isso. Tanto que hoje a marca Apple, né, tem pessoas que não trocam Apple por nada. Né? Tem os Apple Uhum. maníacos, porque a qualidade que eles oferecem para alguns consumidores é o que eles querem. Né? E vamos lá. Tá. Não, legal. Carlos, ó, a gente, meu, a live aqui, vários assuntos interessantes aqui. A gente tá 20h52. Normalmente a gente faz essa live até às 21 horas. Então, eu vou fazer umas perguntinhas Tá, mais rápidas aqui, até para a gente avançar. vamos lá. Tá bem bacana. Ó, e Vamos ser rápidos. quais os benefícios, enfim, aí que a gente poderia pontuar de uma forma simplificada aí? Quais os benefícios da governança corporativa, afinal, aí, para as empresas? Resumidamente, sendo bem objetivo, ele vai alinhar sócios, objetivos, metas, controles e integridade. O que quer dizer isso? Formalizar a estrutura e controle do capital da empresa, saber quem é dono de quem, alinhar a cultura da empresa com um planejamento estratégico, com planos anuais, com objetivos e metas claras, proporcionar melhores avaliações de investimento, né? O valor presente, líquido, taxa de retorno, aprimorar a gestão de projetos, método ágil, com definições de OKRs, né? São objetivos de resultado-chave, validar plano de avaliação e aprimoramento de gestores com identificação de talentos para sucessão. A empresa ela tem que pensar no futuro. A gestão atual, um dia, ou ele vai ser promovido, ou vai para outra empresa, ou vai ser demitido. Como é que eu continuo tendo pessoas de alto nível que vão desenvolver a empresa? Melhor acompanhamento da performance da empresa e da gestão via relatórios, indicadores e metas alinhados. E o principal, maior transparência contábil, tributária, trabalhista, reduzindo custos e riscos de conformidade. Então, isso para uma empresa que tem ação no mercado é ouro, cara. Eu não vou, eu tenho uma ação, essa empresa não vai ter ações trabalhistas, ações tributárias do fisco que vão gerar problema. Resumindo, com uma empresa que tem menos riscos, ela vai ter dois benefícios na veia. Primeiro, vai atrair investidor. Segundo, se eu for num banco, o banco vai olhar meu balanço, vai olhar meus relatórios e falar assim, cara, esse cara está com a mão no projeto, na empresa.
o Uhum. risco de as taxas de juros para emprestar caem. Então, você tem maior facilidade para captar recursos, tá? Sendo bem rápido, tá? Nessa reputação e a imagem da empresa e facilita, no caso aí, para você. Taxa de juros é igual a risco. Quanto maior o risco, maior a taxa de juros. Quanto menor o risco, menor a taxa de juros. E o investidor olha assim, cara, esses caras estão redondos, vou comprar ação desses caras. Simples assim. Maravilha. Legal. Bacana. Agora, agora eu vou para a última perguntinha que eu fiz, que daí tem, acho que tem mais a ver aí com todo mundo escutou, entendemos aí todo o conceito, exemplificamos aí com vários cases aí, né, vários casos aí, americanas, falamos da Apple, demos vários exemplos aí, mas afinal, Carlos, o amigo aí que tem uma padaria, que tem um mercadinho, o amigo que tem uma lanchonete, amigo que, sei lá, trabalha com serviço, tem uma indústria de pequeno porte, ou seja, ele não é essas empresas grandes aí, a gente está falando de empresas pequenas aí, e de repente tem só o dono lá que, cara, tem que se virar nos 30 lá, né? Como aplicar essas práticas aí em pequenas empresas? Como fazer tudo isso que nós falamos de uma forma que as pequenas empresas possam usar também esse conceito? Talvez eles não vão estar usando tudo o que nós falamos, mas a ideia é que, de repente, ele possa implantar isso daí de uma forma que no dia a dia dele ali tenha mais sentido. Como que você pode ajudar a gente nessa questão aí? Perfeita pergunta. Eu vou tentar falar de uma forma muito rápida em três tipos de empresas pequenas, né? A Uhum, empresa pequena, como você falou, normal, uma startup e uma empresa até familiar, tá? uhum. Uma empresa pequena, eu gosto de dar esse exemplo, que eu dou aula, quando eu falo de planejamento estratégico, eu falo este exemplo. Acho que todos nós vimos um filme chamado Alice no País das Maravilhas, né? Uhum. Quando a Alice cai lá embaixo e encontra o coelho, o que o coelho pergunta para ela? Para onde Não você sei se quer todo ir, mundo, né? é difícil lembrar, mas eu lembro porque isso tem muito a ver com governança. O coelho pergunta: para onde você quer ir? É isso aí. A Alice responde: não sei. Que a resposta do coelho? Se você não sabe, qualquer lugar serve. Para a empresa é a mesma Uhum. coisa. Então, a empresa, mesmo que seja uma padaria, uma banca de jornal, o cara tem que planejar o que ele quer estar, onde ele quer estar daqui a 3 anos. Qual que é a visão do O futuro nome disso chama, dele, né? o nome disso chama planejamento estratégico. Então, se ele faz um plano de como, da onde ele vai estar daqui a 3 anos. Fez isso, definiu objetivos, metas, ele vai monitorar, né? E vai alinhar. Uhum. Daqui a 3 anos eu quero estar em tal lugar, mas nesse ano, para chegar nos três, eu tenho que fazer isso. Pum, faz o planejamento anual. Por isso que eu falo, é do grande para o pequeno, é a mesma coisa, só que em escala menor. Em vez de ter músculo com vários órgãos, o dono da empresa vai fazer tudo sozinho, com auxílio de algum gestor que ele tenha. Então, faz os 3 anos, faz um ano, começa a monitorar esse um ano, gera relatórios contábeis, Uhum. indicadores, começa a ver, cara, estou indo bem, estou indo mal, estou errado nisso, errei, meu planejamento, não vou conseguir chegar nisso aqui. Refaz o planejamento estratégico, refaz o plano anual e, 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 se adapta. Mas, em geral, é isso. Planeja onde você quer ir, faz um orçamento anual, um orçamento básico, simples, Uhum. Excel. E aí vai acompanhando mês a mês. Consegui, não consegui. Aonde eu não consegui? Aqui, tudo preciso melhorar. Estou comprando muito caro, né? Estou vendendo pouco, né? Alguma coisa aconteceu. E aí começa a corrigir para ver se consegue atingir. Empresas pequenas são isso. Indo para a empresa familiar, nós temos como é que eu posso falar? Uma, um fator a mais, que é o emocional, né?
que é você, numa empresa que não é familiar, você consegue mandar o diretor embora. Numa empresa familiar, você não consegue mandar o seu filho embora da família, né? Então, na empresa Curioso, familiar, né? você tem que fazer uma coisa que chama alinhar os objetivos da empresa, da família empreendedora com os objetivos da empresa e da propriedade, porque às vezes pode ter um sócio que não é da família. Alinhou esses caras, aí, beleza. Ah, mas como é que eu alinho isso, no seu caso? Protocolo familiar, regra, como o filho trabalha na empresa. Ah, eu quero fazer marketing. Ah, tá legal, você quer fazer marketing, trabalhar como diretor de marketing? Você vai fazer essas 3 escolas, depois você volta aqui e a gente começa a conversar com você. Outra coisa, não misturar caixa de pessoa física com jurídica, né? O cara não pode ficar sacando dinheiro para viajar para a Europa, comprar. Não, ele vai tirar o dinheiro conforme o prolabore e a distribuição de lucros no final do ano. Acabou. Então, é criar regras como protocolo familiar. Quando a empresa consegue crescer um pouquinho, cria um conselho familiar, porque aí a empresa já está um pouquinho maior. O conselho familiar vai definir quem vai participar de um conselho consultivo para definir a estratégia da empresa para defender a família, né? Uhum. Basicamente é isso, é alinhar essas várias partes interessadas para desenvolver a família e a empresa, né? Porque uma empresa familiar, eu tinha um diretor, um colega que falava uma coisa interessante quando eu fiz consultoria para a empresa familiar. Todo almoço de domingo é uma reunião de conselho. Aí o cônjuge vai, mas ele trocou o carro, mas eles estão indo para a Europa todo ano. Se tiver um protocolo, um conselho familiar, está tudo ali, a regra está no papel. Não acontece essa coisa, tá? E, Eu acho que o para negócio aí, startup, a empresa coisa é um familiar, que eu pouquinho. acho que é importante. Pode completar, depois eu falo. Pode falar, Carlos. Pode. Não, e aí você tem que fazer meio que uma terapia de grupo, né? Para tirar a parte emocional e pensar na família, na empresa. E aí a grande pergunta que você faz para o gestor, que às vezes o fundador, que é um craque, é o cara visionário, ele não quer soltar a mão da direção. E aí não delega para os filhos, não delega para os parentes. E aí a pergunta que se faz para esse cara é assim, aonde você vê a tua empresa daqui a 10 anos? Você vai vender ou você vai quebrar a empresa? Então você tem que desenvolver Não tem a sucessão. sucessão, né? É. Exato. Então, a empresa familiar tem essa característica do lado emocional. O startup já é totalmente business. Uhum. Então, você tem que alinhar, mas assim, como o startup, ela começa sem grana nenhuma. Então, seu carro, vou colocar uma puta governança dessa numa empresa que não tem grana? Não. Você vai alinhar 4 dimensões para cada fase. Quais são as fases? A primeira fase de uma startup é ideação. Dois caras se Uhum. juntam, vamos fazer um aplicativo XPTO para vender comida chinesa em todo bairro de qualquer lugar que eu entrega. Estou dando um exemplo fictício, tá? A ideação. Nasceu a ideia. Depois, a validação. Eu tenho que, dessa ideia, transformar ela num protótipo, e esse protótipo tem que pôr em prática e fazer ele dar dinheiro. Depois ele começar a dar dinheiro, eu tenho que ir para outra fase que é a atração. Beleza, consegui alguns clientes. Eu preciso aumentar a minha apresentação no mercado, ter uma base boa. E aí, quando você comprova que esse modelo que você criou, o melhor exemplo deles é o Uber, tá? Uber, ou Quinto Andar, ou aquele Airbnb, tá? São os melhores exemplos. Uhum. Depois você chega num estágio que você conseguiu fazer, cara, meu modelo está funcionando, aí você escala. E aí você vira aquela coisa do unicórnio, que a empresa vale US$ 1 bilhão, né? Uhum. E para cada fase dessas, você usa 4 dimensões da governança só para startup, conforme a fase. Quais são essas dimensões? Estratégia de sociedade, pessoas e recursos, tecnologia, propriedade intelectual e processos de prestação de contas. Vou colocar tudo. Não. Conforme cada fase, você vai começar a
definir essas dimensões, tá? E a ideia é quando você chegar lá em cima na escala, essas quatro dimensões estão bem dimensionadas. Mas na ideação, você tem que ter uma foto de como você vai fazer a governança, tá? Das três coisas. A primeira coisa é a estratégia da sociedade. Como que você vai vender esse seu produto? Quem são os donos? Quem faz o quê? Uhum. Pronto. Aí depois aí quando vai para outras fases, aí ela começa a avançar nas outras dimensões que eu comentei, tá? Bacana. Ou seja, então, resumindo, a gente, na verdade, a gente pode estar vendo aí toda essa governança de uma forma, pensando numa empresa muito grande, né? Que daí você vai estar mais uma estrutura maior, mas a gente começa a entrar numa empresa aí pequena, né? Um pequeno porte, a gente entra em uma empresa familiar também, ou mesmo numa startup, a gente tem que adequar essa governança corporativa para atender. Ou seja, se você não tem uma estrutura enorme, não tem sentido você ter todo um comitê ali, né? Na verdade, é isso que você falou. A gente consegue estar indo num nível mais de planejamento estratégico, né? Onde ali você vai definir uma missão, uma visão, os valores da empresa, vai estar definindo Exato. ali quais são os KPIs, né, que são os indicadores que você vai estar monitorando, qual que é a projeção daqui 3, 5 anos, o que que você espera Exato. nesse período, ou seja, é algo que o próprio dono, gestor ali, consegue estar monitorando sem ter algo acima dele. E a startup daí seria algo até mais rápido ali, onde o próprio proprietário, o parceiro ali, de repente, 1, 2 pessoas que está fazendo o negócio, consiga também monitorar. Ou seja, não adianta também querer pôr um negócio além, né, do que realmente a estrutura da empresa absorve ali. Então, acho que é isso que ficou claro aqui para a gente, que é exatamente isso. Você tem que Você ter foi, governança para o tamanho da tua empresa, né? Acho que essa aqui. você foi preciso e detalhou uma coisa que eu gostaria de enfatizar. Uhum. Para a empresa pequena, são boas práticas de governança e gestão. O que é boas As práticas? práticas, é isso aí. É planejar aonde eu quero chegar daqui a 3 anos. Para chegar Uhum. daqui a 3 anos, eu vou fazer um orçamento anual. Esse orçamento anual, eu vou criar relatórios. Uhum. Esses relatórios, eu vou criar indicadores e eu vou monitorar a performance pelos relatórios, pelos indicadores. E isso vai me dizer, cara, eu estou indo no caminho certo, eu estou indo no caminho errado. Uhum. Em geral, pessoas acabam tendo um planejamento bem feito. Mas às vezes pode acontecer que o planejamento foi mal feito, tem que fazer o planejamento inteiro. Vamos lá, volta ao quadrado um. Mas, em geral, com esses temas, uma boa prática de gestão. O que acontece, que eu já, como alguns clientes que eu tenho, o gestor, o dono, o idealizador, o empreendedor, ele está com a mão na operação. Ele não tem tempo de fazer isso que você acabou de falar. E aí a empresa naufraga. É, Porque ele vende, como é que é? Ele vende o almoço para comer o jantar. isso aí. Não dá certo. Que é exatamente que eu expliquei no começo aí, quem está desde o começo aí viu, que a gente tem dois programas, e um deles é exatamente esse programa Empresa dos Sonhos, que é exatamente tirar o gestor ali do nível operacional e levar ele para o nível Exato. mas principalmente estratégico, para ele conseguir começar a pensar dessa forma na empresa. Porque enquanto ele estiver apagando incêndio e tudo depender dele, ele não consegue fazer um trabalho desse, né? Então ele acaba não conseguindo Ele efetuar não faz gestão. as boas práticas aí da governança, né? Então, ou seja, ele não está governando nada, ele está apagando É, incêndio só. exato. Infelizmente, só consigo dar exemplo de empresas grandes que fazem isso muito bem. Uhum, A primeira é a Votorantim. A Votorantim está na quinta geração. uhum, O pessoal que assumiu agora na geração, que é tudo bisavô, e a empresa ainda mantém os valores e está crescendo. O outro é a Magazine Luiza, uhum, que a Maria Luiza conseguiu preparar o filho
O filho virou presidente da empresa, ela tirou a mão do Uhum. volante, subiu para o conselho e faz a gestão de estratégia, parceria, inovação. Bacana. Aí sim, né? E aí eu tenho um exemplo contrário. Apesar do cara ser craque de bola, ser excelente, resumo da ópera, a empresa dele saiu da família. Infelizmente, trabalha na empresa, mas infelizmente é o Pão O de Abílio Açúcar. Diniz, né? O Pão de Açúcar, infelizmente, o Abílio Diniz não conseguiu Suceder do jeito que tem que ser. fazer uma gestão de preparar, sabe, preparar a sucessão. E aí eu brinco, né? Eu brinco não, né? Desculpa, não é brincadeira. Isso é uma teoria mesmo que tem de líder Mangueira. E eu faço a comparação dele com o Lula, né? No PT, além do Lula, quem que você vê como algum líder? Não tem. Na mesma coisa a mesma coisa no Pão de Açúcar. Ele colocou os filhos para trabalhar na empresa quando tinha 38, 40 anos, 42. O tempo passou, eles não vão, com essa idade, não vão entender o negócio. Tem cara que está lá há mais de 30 anos que sabe muito mais do que o filho do Abílio que entrou com 38 anos. O resultado da ópera, ele fez uma operação com o Casino para alavancar recursos para expandir e que tinha uma cláusula que falou assim, daqui a 10 anos nós vamos pegar 51% das ações. Uhum. Ponto. É, não conseguiu avançar com a própria família, né? Business, né? Business is business. É. Maravilha, Carlos. Nossa, que aula aqui, hein? Tá ótimo. Gente, rapaz, aprendi muito aqui, marquei um monte de coisa aqui. Nossa, foi sensacional, acho que foi muito esclarecedor. Acho que conseguimos trazer a noção desde uma empresa grande até uma empresa pequena, né, que acontece aí no nosso dia a dia. E foi muito claro aí o que você passou para a gente. Nossa, foi sensacional aqui. E passamos já até do tempo aqui, tão bom que foi. Mas que Tá bom. legal, eu gostaria Peço de desculpas aí. parabenizar e agradecer muitíssimo aí, que foi excelente a live, e pedir para o pessoal que está assistindo a gente, quem veio através do Carlos, curte a gente aí, toda quarta-feira a gente está trazendo aqui conteúdo de valor aqui. Carlos comentou aqui até de startups. Eu estou vendo aqui para trazer para a semana que vem uma pessoa aqui que também é especialista nessa parte aí de startups, onde a gente vai falar mais aí, vai começar a entender mais a fundo aí como que funciona esse mercado aí. E então são temas aí bem interessantes aí que vale a pena estar acompanhando a gente. Então segue a gente, clica lá, começa a seguir. E no particular também, dentro da flyer que a gente divulgou, lá no final tem também o Instagram meu particular e tem o do Carlos também particular. Então, quem entrou por mim aqui, pela Sonhando o Futuro, também curte lá o Carlos, acompanha ele, porque ele tem também, ele põe lá uns conteúdos de valor dentro do Instagram dele lá, e passe a acompanhá-lo também. Então, vocês viram aí que foi uma aula aqui para gente, né? Professor Carlos. Não, Muito bom, parabéns, Carlos. E até o que eu queria falar para você, o que que é? É, a gente aí já vai até encerrar, mas vende aí o teu peixe, Carlos, e quiser comentar alguma coisa aí também. não, primeira coisa, eu queria agradecer muito você, Everton, pelo convite. Entendo que a Sonhando o Futuro tem uma pegada extremamente profissional e eficiente. Vou estar presente na próxima live. Recomendo a todos para entrarem, porque o tema é bastante interessante, porque realmente a nova tendência são as startups. E estamos à disposição, né? Atuo como consultor na PGRC para gestão empresarial, governança, compliance e gestão de riscos, e atuo na MM Group, que é um ecossistema que a nossa ideia, nós temos 5 empresas que é uma linha de produção de startup. Então, se você tem uma startup que quer lançar no mercado, procura a gente na MM Group, tá ok?
Muito obrigado e agradeço. Boa noite, Everton. Excelente, Carlos. Eu que agradeço por ter conseguido aí participar com a gente, que o Carlos aí está cheio de atividades aí. Foi difícil conseguir esse homem aqui. Isso. Obrigado aí, cara. Foi uma satisfação e, putz, vamos ver até mais para frente aí, marcar outras aí, que é muito conteúdo Claro, claro. por aí e realmente foi uma aula aqui para todos nós. Parabéns aí e vamos dar sequência. Obrigado a todos vocês aí que participaram e dedicaram aí seu tempo para estar aprendendo mais. Eu tenho o prazer aí de estar com vocês aqui também e muito bom ter pessoas aí que querem estar sempre se desenvolvendo, crescendo e melhorando aí, tanto pessoalmente como profissionalmente. Então, agradeço a todos vocês, fiquem com Deus aí, excelente semana e a semana que vem estamos juntos novamente aí. Todos. Boa noite, muito obrigado.